Após visitarmos o templo de Horus em Édifo, retornamos ao nosso cruzeiro e navegamos em direção a Luxor, que fica a uns 110 km ao norte, viagem que durou aproximadamente 2 horas e meia. Durante esse trajeto, tivemos que atravessar a eclusa de Esna, uma engenharia hidráulica que se enche e se esvazia, funcionando como um elevador, permitindo que as embarcações subam ou desçam os rios, onde existem os desníveis. Chegando em Luxor, uma cidade muito importante que no passado foi Tebas, capital do Egito, fomos então visitar o Templo de Karnak. O Templo de Karnak é o maior templo do Egito. Ainda hoje, restos seguem sendo encontrados e o templo vai sendo reconstruído. Na verdade, o Templo de Karnak é um complexo que mede 2.400 metros de perímetro e está rodeado por uma forte muralha de adobe com 8 metros de espessura. Logo em sua entrada, existe ainda uma parte visível da Avenida das Esfinges, que no passado se ligava a um outro templo, o Templo de Luxor. Essa Avenida de Esfinges leva à entrada principal, anunciando os Templos de Karnak, onde estátuas de leões com cabeça de carneiro, cada um protegendo a figura do faraó entre seu peito e patas, nos fazem imaginar como seriam os rituais e as iniciações daquela época. Karnak era o local de culto mais importante de todo o Egito, e na época em que Luxor, antiga Tebas, era a capital, esse complexo de templos era dedicado a uma poderosa família de divindades, uma trindade de deuses, sendo eles Amun, sua esposa Mut e seu filho Khonsu. Amun significa um rei supremo, uma divindade representada por diversas formas, e entre elas um carneiro com chifres e cauda curta. A importância do deus Amun era tão grande que foi considerado o pai de todos os faraós e o responsável por passar o poder do Egito Antigo a cada um deles. Dizem que toda vez que pronunciamos a palavra Amém, na verdade estamos nos referindo ao deus egípcio Amon, devido a um erro de tradução no passado em relação ao termo hebraico. Mas voltando ao templo, Karnak foi construído ao longo de muitos séculos no período do Novo Reino. O Grande Pátio, também conhecido como Grande Tribunal, é a maior área desse complexo, onde anualmente era usado para celebrar o Festival da Fertilidade, onde sacrifícios de animais e oferendas eram oferecidos a esses deuses em agradecimento da fertilidade da terra, do povo e do reino. Não tem como não se impressionar com um grande salão hipóstilo, com 134 colunas distribuídas em várias fileiras, sendo que 12 delas são as colunas centrais mais largas, que sustentavam um antigo teto atualmente inexistente, a 23 metros de altura, uma das maiores estruturas já construídas no Egito. Essa floresta de colunas com lindos capitéis
foram magnificamente esculpidas e repletas de hieróglifos, pintadas com cores vivas, mas apagadas pelo tempo, contando até hoje, através de suas inscrições, todos os personagens que contribuíram para essa grandeza, louvando seus deuses a quem ela foi dedicada. Uma arquitetura belíssima e muito sofisticada. O salão hipóstilo foi construído pelos faraós Sete I e Ramsés II. A fé dos antigos egípcios era tamanha que removia montanhas de pedras. Para construir todo esse complexo, eles tiveram que projetar, extrair as pedras, empilhá-las, esculpi-las, transportá-las e pintá-las, tudo para a glória de seus deuses. Aqui podemos ver o famoso obelisco da rainha Hatshepsut. Os obeliscos conectavam simbolicamente a terra aos deuses. Eram monólitos esculpidos de uma única peça de granito, extraídos a cerca de 160 quilômetros ao sul, lá nas pedreiras de Assuã. Pesando mais de 1.000 toneladas e 29 metros de comprimento, chegavam até aqui através do rio Nilo. Porém, até hoje não se sabe ao certo quais os procedimentos ou tecnologia foram utilizadas para tirá-los de lá, transportá-los e erguê-los, sendo esses feitios considerados verdadeiros milagres da engenharia egípcia. Sobrevivendo ao tempo, com uma existência de mais de 3.500 anos, onde o Egito sofreu várias invasões, guerras e terremotos, esse obelisco continua em ângulo reto até hoje. No templo de Karnak ainda existe o lago sagrado, que era usado pelos sacerdotes em seus rituais. Mas tudo em Karnak leva a uma pequena câmara, considerada o coração do templo, o local mais sagrado de todo o Egito, o Sancta Sanctorum, onde ficava a estátua do Deus Supremo, Amun-Ra, o deus de Luxor, de todo o Império Egípcio, o deus dos deuses do Egito.